Juízes capítulo 16, versículos 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio os versículos ímpares e peço à igreja que leia em voz bem alta os versículos pares de Juízes 16, 1 a 6. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos e agradecemos, pois como é bom nos reunirmos como igreja, Deus, como é bom participarmos da vida da igreja, do culto ao Senhor, pois não estamos aqui para assistir um culto, mas para prestar um culto ao Senhor, Deus. Que seja um culto aceitável, que o Senhor se agrade de nós, abençoe as famílias aqui representadas, que o Teu Espírito Santo ministre poderosamente aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, ontem eu estive presente, foi um dia corrido, cheguei em cima da hora, não gosto de chegar assim, mas consegui estar lá no sepultamento do Senhor Saraiva, e num cemitério muito bonito, um cemitério diferente, né, arborizado, e até comentava com o diácono Valquir que, certa feita, eu estive lá no outro sepultamento, porque se tem uma coisa que participei ao longo, né, e acho que todos os pastores ativos nos últimos anos foram de sepultamentos, irmãos. E uma vez eu estava ali e tinha um irmão da igreja da freguesia, já um senhor, e a gente estava voltando, tínhamos participado do sepultamento, andando ali pelas vielas ali do cemitério Jardim da Saudade, e eu comentava com ele, falei: irmão, aqui é tão bonito, né? Ele: que lindo, olha só como é bem, né? Nem parece que a gente está num cemitério, é tudo bonito, tudo. Eu brinquei com ele assim: é tão bonito que dá até vontade de ficar, né? Ele: que isso? Não dá vontade de ficar nada. E não é que o homem ficou, não demorou muito, ele faleceu e foi sepultado lá, irmãos. Olha como é que são as coisas. Então, próxima vez que você for a um sepultamento comigo, eu recomendo que você ande longe de mim quando a gente estiver caminhando no cemitério. Mas, e da irmã Fátima, não peça oração. Irmã Fátima é uma benção, mas ela teve um período lá em Copacabana que ela orava pelos enfermos e resolvia todos os problemas, irmão. Ninguém permanecia enfermo depois da oração dela, todos partiam para o Senhor. Então, brincadeiras à parte, mas quando eu vou e frequentemente tenho faz parte do ofício, ir a sepultamentos, eu costumo ir andando, e eu sou muito observador, e andando pelo cemitério, pelos sepulcros, eu sou aficionado em plaquinha de cemitério. Eu sempre olho aquelas plaquinhas e sempre sou levado a calcular as idades das pessoas falecidas. E às vezes você vê alguém que nasceu lá em 1910, né? Tipo o Botafogo, está vivo, né? Acho que o Botafogo que é 1910, né, Carlinhos? Que tem uns times que nasceram em 1902 que já estão mais para lá do que para cá. Mas você vê pessoas que nasceram no início do século passado, às vezes você vê plaquinhas de pessoas que nasceram ainda no século anterior, em 1890, e alguns que faleceram com 80 anos, com 70 anos, com 60 anos. Às vezes você vê jazigos de família, eu acho interessante você ver ali sepultado avós, pais, filhos.
E às vezes chama a atenção você ver pessoas bem mais jovens sepultadas também. E às vezes eu fico me questionando, tem alguns cemitérios mais novos que tem a foto da pessoa, né? E às vezes você vê foto de um jovem. Outro dia eu fui no sepultamento no cemitério de Irajá, alguns meses atrás, e tinha uma foto de um jovem. E aí você é levado a refletir. O que levou um jovem a perder a vida com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos? Às vezes uma enfermidade, às vezes um acidente doméstico, um acidente de trânsito. Mas muitas vezes jovens ou pessoas mais maduras perdem a vida porque se deixam levar pelas suas paixões. Todo mundo que está ali sepultado em um cemitério, quando nós adentramos por aquelas portas, tem uma história que talvez nunca saberemos, mas escreveu uma história ao passar por essa vida. E existem pessoas que se deixam levar por suas paixões, que se entregam às suas paixões e acabam, muitas vezes, encontrando um desfecho terrível para as suas vidas. Às vezes você vê jovens de 20 anos sepultados ao lado de pessoas que foram sepultadas com mais de 70 anos, e você fica pensando o que levou, às vezes, a entrega às bebidas, às drogas, à imoralidade. Eu ouvi uma pregação do reverendo Hernando Dias Lopes, e eu não lembro em detalhes, mas ele contava uma história de 2 irmãos, salvo engano, que foram convidados para uma mesma cruzada evangelística. Vou dizer por alto que eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos isso. A moral da história certamente você vai entender, e é essa. 2 irmãos ou primos convidados para uma mesma cruzada evangelística, e um aceitou e foi, e o outro foi para a noite, foi beber, foi se embriagar, foi curtir a noite. E esse que foi a essa cruzada se converteu, se rendeu ao Senhor naquele dia, entregou sua vida a Cristo, decidiu dedicar-se ao Senhor e se tornou um ministro do Evangelho, se tornou um pastor, e depois de muitos anos estava servindo fielmente a Deus, a partir de um chamado que fizera naquela noite daquela cruzada evangelística. Mas o seu primo ou irmão, eu não lembro, segundo a história do reverendo Hernando Dias Lopes, não aceitou aquele convite naquela noite, se entregou às bebidas, à farra, e retornando já de manhã, sofreu um acidente de carro e perdeu a sua vida. Então, o mesmo convite feito a 2 pessoas, 2 jovens, um aceitou e se rendeu a Cristo, o outro rejeitou, foi viver a vida e não teve muito tempo, pois entregou-se às suas paixões. O que veremos essa noite, como eu falei pela manhã, o início da história de um homem que se entregou às suas paixões. Agora veremos o final, o desfecho da sua vida, Sansão. Um homem que, como eu falava pela manhã, irmãos, eu recomendo, se você não ouviu, que você ouça a pregação da manhã, porque ela se complementa com o que eu estou falando agora, com o que falarei agora. Um homem cujo nascimento, cuja promessa é belíssima, irmãos. Você lê o capítulo 13 de Juízes, o anjo que aparece à mãe de Sansão, depois o seu pai, Manoá, ora, e o anjo aparece a ele o instruindo como ele deveria ensinar seu filho Sansão. E você vê o nascimento de Sansão, é uma história belíssima. E quando chega no capítulo 14, já mostra Sansão em idade adulta, um jovem, não fala a Bíblia a idade que ele tem, e ele já começa se interessando por uma mulher filisteia, e os pais o repreendem e falam, não se envolva com essa mulher filisteia, mas ele fala, eu quero ela, eu quero ela. E se você fizer a leitura conosco no plano de leitura, ou você acompanhar na mensagem da manhã, você vai ver que ele preparou um casamento com aquela mulher e foi um desastre. 7 dias de bodas de casamento e a mulher importunando a sua cabeça, pois ele propôs um enigma aos filisteus, e os filisteus não descobriam, e eles ameaçaram queimar a mulher e o pai, se ela não descobrisse o enigma, e Sansão, na sua longa festa de casamento, já teve a mulher perturbando a sua cabeça, até que ele revelou o enigma, e aí gerou um problema, ele matou 30 filisteus para pagar o que ele tinha prometido daquele enigma, e Sansão só envolvia-se em confusões. No final ele ficou chateado, foi para a casa do pai dele, voltou lá depois de um tempo, a sua mulher tinha sido dada a outro homem, ele fica com raiva, ataca fogo por meio de raposas com tochas acesas em seus rabos, ele faz com que elas corram pelas plantações dos filisteus, incendeia tudo, os filisteus ficam com muita raiva, depois numa ocasião com uma queixada de jumento, ele mata 1000 filisteus. Sansão era um homem complicado, irmãos, mas a promessa que havia sobre ele era belíssima. E quando chegamos aqui no capítulo 16, vemos que Sansão era um homem dado às suas paixões, era um homem entregue às paixões do seu coração, e é sobre isso que eu gostaria de ver
inicialmente na primeira parte do capítulo 16, as paixões de Sansão, versículos 1 a 14. Depois a impaciência de Sansão, versículos 15 a 19. E por fim a fraqueza de Sansão. Por que não dizer que os 3 pontos poderiam ser as fraquezas de Sansão? A fraqueza de Sansão, a sua entrega às suas paixões, a fraqueza de Sansão, ceder à sua impaciência, e a fraqueza física de Sansão, quando ele perde a sua força. Vamos ao primeiro ponto, a primeira fraqueza de Sansão, as suas paixões, versículo 1 do capítulo 16, diz assim: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele. Às escondidas no portão da cidade, ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Olha como Sansão era um homem de uma força descomunal. Ele pegou os portões da cidade, botou nos seus ombros, arrancou com ferrolho, com dobradiça, com tudo, saiu levando e colocou lá no alto do monte e foi embora. E os gazitas, os homens lá de Gaza, não conseguiram matá-lo como desejavam. Mas o capítulo começa falando que ele foi a Gaza, viu uma prostituta e teve relações com ela. Ele se interessou por uma mulher filisteia no início do capítulo 14 e quis casar com ela, e foi só confusão. E o que acontece no versículo 4? Depois disto, Sansão faz o quê? Se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Irmão, está novamente Sansão entregue às suas paixões. Deitou-se com uma prostituta, amou uma filisteia que acabou não sendo mulher dele, e agora se apaixonou por uma outra mulher que possivelmente era filisteia também, Dalila. Ele se afeiçoou, se apaixonou, e Sansão era aquele tipo de homem que, quando queria alguma coisa, ele podia carregar um portão da cidade para conseguir. Ele podia matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele podia incendiar um vinhedo, mas ele tinha que conseguir o que ele queria, pois ele era um homem entregue às suas paixões. E como isso traz problemas, irmãos? Quando deixamos os desejos do nosso coração guiarem as nossas vidas, mais cedo ou mais tarde teremos problemas. E a história de Sansão é um exemplo claro disso. Eu falava de manhã, você jovem, que está solteiro, você que talvez não seja tão jovem, mas está solteiro, ou viúva e deseja ter um novo casamento, isso é lícito aos olhos do Senhor, mas tome muito cuidado. Não se associe aos filisteus, não se associe àqueles que não têm o Senhor como primeiro. Você, pai e mãe, ore pelo seu filho, mesmo que, como eu, seus filhos tenham 7, 3 e 1 ano de idade, mas ore desde já que eles tenham bons casamentos, que ele case, que seu filho não case com uma filisteia. Talvez você pense, mas ele pode casar com uma moabita, se for como Ruth, que tema ao Senhor, amém. Mas que o marido da sua filha, que a esposa do seu filho, ame mais a Jesus do que a ele. Se o marido da sua filha amar mais a Jesus do que a ela, se a esposa do seu filho amar mais ao Senhor do que a ele, você terá grandes chances de ver seu filho, sua filha, vivendo um casamento feliz que glorifique o nome do Senhor. Não sem problemas, mas certamente um casamento que glorifique o Senhor. Não aceite na sua casa julgo desigual. Claro que os filhos crescem, chega uma hora que você não tem como tomar as decisões por eles, mas instrua para que ele busque esposas. Agora tem que explicar até isso, né, irmãos? Que o rapaz busque uma esposa e a menina busque um esposo no arraial do povo de Deus, entre aqueles que amam e temem ao Senhor. Não arrisque o que você tem de mais precioso na sua vida, jovem. Pois a sua profissão você pode, de repente, mudar em algum momento. Eu mesmo tenho 3 profissões. Já trabalhei como projetista de construção civil, como músico, e hoje eu vivo do ministério, louvado seja Deus por isso. Você pode transitar entre diferentes profissões. Você pode mudar de igreja, não faça isso com frequência. Se você é membro aqui, fique aqui conosco. É uma alegria estarmos juntos servindo ao Senhor, mas pode acontecer de algum momento você precisar mudar de igreja. Você pode ter que mudar de bairro ou de cidade.
mas o casamento é uma aliança feita para a vida toda. Como falávamos ontem no casamento, até que a morte os separe. Então, cuidado. Sansão não tinha esse cuidado. Sansão se apaixonou pela Filisteia, quis casar com ela. Sansão viu uma prostituta, já se deitou com ela. Sansão se apaixonou por Dalila, já se envolveu emocionalmente, fisicamente com ela. Mas o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer ao cabo das paixões, à medida que Sansão dá vazão às suas paixões? Versículo 5, olha o que acontece. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela, com Dalila, e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-los. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. E talvez você se pergunte, será que Dalila amava Sansão? Porque se ela amasse, ela fala: não vou me vender, não vou vender o meu amado, a minha macieira, como eu preguei ontem no casamento lá de Cânticos 2, que a esposa compara o seu marido a uma macieira que provê sombra, cuidado, proteção e provisão através do seu doce fruto, a maçã. Talvez ela pensasse assim: não, mas eu amo o Sansão, eu vou comprar essa briga, ele é um homem forte, ele vai me proteger dos filisteus, nós nos amamos, nós formamos um casal lindo de filme assim, de comédia romântica, e eu vou preservar. Mas olha o que diz o verso 6. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com o que você poderia ser amarrado e subjugado. Dalila estava mais interessada nas 1.100 moedas de prata que cada líder filisteu daria a ela do que no seu romance com Sansão. Eu aprendo algo, irmãos: quando a gente cede às nossas paixões, facilmente a gente se torna escravo de pessoas que parecem uma coisa, mas são outra. Pessoas que dão uma aparência de que se importam conosco, mas não estão nem aí. Quantas jovens, você talvez já tenha visto passar por isso, se apaixonar por alguém que os pais falaram: é furada, esse rapaz não te ama, menina, ele está querendo se envolver contigo só para se valer do seu corpo, só para curtir a vida com você e depois te desprezar, e a menina não dá ouvidos. Isso acontece mais à frente. No caso aqui, Dalila estava mais interessada na recompensa dos líderes filisteus do que em honrar seu relacionamento com Sansão, e ela pede que ele revele. E aí olha o que acontece, versículo 7. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Esse era o segredo de Sansão? Não, Sansão era nazireu, como vimos pela manhã. Nazireu, conforme número 6, era alguém dedicado, consagrado ao Senhor, que não deveria passar navalha na sua cabeça, e não deveria beber bebida forte como vinho, e não deveria tocar em cadáveres. Só que era um voto temporário. No caso de Sansão, foi desde o ventre até a sua morte. Mas Sansão não estava nem aí para isso. Então ele mentiu. Olha como é que as relações entremeadas pelo pecado são complicadas. Dalila perguntou para ele, como se não tivesse nada demais. Na verdade, ela queria dar a informação para os filisteus, para ganhar dinheiro dos filisteus. E Sansão respondeu com mentira. Relações permeadas pelo pecado são assim: mentira, engano. E continua, versículo 8. Os governadores dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ele o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Olha o nível de engano daquela relação. Ela deixou filisteus escondidos no quarto para quando Sansão ficasse amarrado com as cordas que ele tinha dito, eles chegarem lá e pegassem Sansão. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio de estopa chamuscada que é colocado perto do fogo, ou seja, rapidinho consumido. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado de novo alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Parece que ela era uma mulher muito proba, assim, né? Que mulher honesta, né? Mulher
íntegra, estava querendo arrumar ocasião para o cara ser preso pelos filisteus e ela ganhar uma grana. E ela está reclamando, você somente para mim. Assim são os relacionamentos permeados pelo pecado. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ela dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as em um pino de tear e depois gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Parece que Sansão está chegando mais perto de revelar o seu segredo, pois o cabelo fazia parte do seu voto de Nazireu. Mas ele não revelou ainda, ele falou, aprende aí. E de novo ele enganou a mulher que estava enganando ele. Olha que relação, como gostam de dizer hoje, tóxica, né? Tóxica para os dois, né? Mas que relação complicada. E é isso que o pecado faz, irmãos. Quando a gente se entrega às nossas paixões, mais cedo ou mais tarde, com perdão da expressão, mas remetendo à ilustração de Jesus, a casa vai cair. Mais cedo ou mais tarde, a casa sem um fundamento na obediência às palavras de Cristo vai vir abaixo. Quando baterem os ventos fortes, os rios subirem, as águas invadirem, a casa vai cair. E Sansão aqui está persistindo. Mas, como eu disse, esse primeiro ponto é a fraqueza de Sansão, as suas paixões. O segundo, a fraqueza de Sansão, a sua impaciência. Versículo 15 diz assim, então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Mas ela estava revelando o segredo para ele, que ela queria saber para entregar ele para os filisteus. Então olha que discurso torto. Como você me ama se você não revela o seu segredo? E ela tinha um segredo muito pior, que era que ela estava para entregá-lo aos filisteus. E continua o relato. Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava quando? Leia o versículo 16 comigo bem alto, por favor. Ela de modo que a alma dele se angustiou até a morte. E outra versão fala que ele foi tomado de uma impaciência de matar. Sansão não aguentava mais. A mulher todo dia falando, você não me ama, você não conta o segredo da tua força, e falando, igual uma goteira, lá em Provérbios tem essa imagem, né? Fica gotejando, e o cara estava nervoso. Volte comigo no capítulo 14, que lembra daquela história que eu contei, quando ele se apaixonou por uma mulher filisteia, uma outra, e casou com ela. No seu casamento, que foi muito ruim, na festa de casamento aconteceu algo parecido. Capítulo 14, versículo 16, ele propôs um enigma aos filisteus, e aquela mulher ficou pedindo para ele que revelasse, para ela também entregá-lo aos filisteus. 14:16, então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, você só me odeia, igual a outra, né? Só que a outra falou, você não me ama. Essa primeira falou, você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu, olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma, e acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele quantos dias? Os 7 dias em que celebravam as bodas. Olha que festa de casamento legal de Sansão. 7 dias com a mulher chorando e perturbando na cabeça dele. Me conta o enigma, me conta o enigma. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. De novo, Sansão está com uma mulher, possivelmente também filisteia, com um segredo agora da sua força, e a mulher importuna, até que Sansão cede a uma outra de suas paixões, a impaciência. Foi apoderado de uma impaciência de matar, e falou, não aguento mais, essa mulher todo dia falando para mim, me diz qual é o segredo da sua força, e ele revela o que estava em seu coração, no versículo 17. Então ele contou o seu segredo, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro, no que ela estava de olho,
Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Agora, ela perturbou a cabeça de Sansão, que ele revelou, e ele teve o seu cabelo cortado, e ele perdeu a sua força. E aí chegamos no terceiro ponto. O primeiro, as paixões de Sansão. O segundo, a impaciência de Sansão. E o terceiro, a fraqueza de Sansão. Versículo 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele, preste bem atenção nesse trecho do versículo 20, mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. O pecado faz isso conosco, irmãos. A gente acha que está com tudo, a gente acha que está arrebentando, que está podendo fazer todas as coisas, mas o Senhor já tinha se retirado de Sansão e ele não havia percebido. O Senhor não estava mais com ele e ele achava que ainda estava com aquela força. Os filisteus facilmente pegaram, agarraram, furaram seus olhos. Olha que coisa horrível. O pecado faz com que a gente perca a nossa visão também. Ele teve que ser jogado do alto da sua soberba, que ele achava que estava com tudo e não estava com nada. Deus tinha partido dele e ele agora perdeu a sua visão. O pecado faz isso conosco, irmãos. E precisamos tomar cuidado, porque Sansão foi criado por pais piedosos. Às vezes você vê pessoas que são criadas por homens e mulheres de Deus, uma família piedosa que ama o Senhor, em algum momento aquela pessoa se perde no caminho, se desvia, e você fica assim: meu Deus, como pode? Aquele casal, aquela família tão abençoada, e parece que o outro ali se perdeu completamente no caminho. Sansão teve um pai piedoso, uma mulher que viu o Senhor se apresentando a ele como mãe, a ela, e agora ele está cego, ele está escravo, preso, amarrado por causa das suas paixões. E agora ele é fraco, não só pelas suas paixões e pela sua impaciência, mas literalmente fraco. Ele já não oferece nenhum risco aos seus inimigos, os filisteus. Mas há uma pequena fresta. Sabe quando a janela está quase toda fechada e fica uma frestinha de luz? Há uma fresta de luz aqui no versículo 22, pois diz assim: mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso aqui não está em vão. Parece que o autor bíblico está querendo chamar a atenção que algo está acontecendo. Seu cabelo foi todo rapado, mas agora voltou a crescer. O que vai acontecer? Versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. O Sansão era motivo de temor para os filisteus. Os filisteus, quando viam Sansão, imagina, alguém que com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Como vimos nessas exposições que eu fiz no livro de Juízes, Deus levantava um libertador. O povo pecava, levantava um outro povo que oprimia o povo de Israel. Aí o povo clamava a Deus, Deus levantava um libertador. Isso acontece mais de 10 vezes no livro de Juízes. Só que esses libertadores, esses juízes, eles constituíam exércitos. Então ia um exército que Deus dava a eles, às vezes pequeno, como foi o caso de Gideão, mas eles tinham homens com ele para vencer os inimigos. Mas Sansão não. Sansão vencia os filisteus sozinho, irmãos. Sansão carregou a porta da cidade de Gaza nas costas sozinho. Sansão matou 30 filisteus em Asquelon sozinho. Sansão botou nas raposas lá para tacar fogo na plantação dos filisteus sozinho. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento sozinho. Então era um homem que infundia terror nos filisteus. Eles deviam ver Sansão vindo com as suas 7 tranças e deviam pensar: ih, o negócio vai ficar ruim. É igual quando a gente é pequeno e tinha aquela briguinha de condomínio, de escola, ou de um bairro contra o outro, e aí chegava o cara mais forte da turma, do lado de lá, e logo a pessoa... Ih! Ou aquele lutador, né, Josué? O cara que luta sempre infunde um temor nos amiguinhos, né? Ih, mas o fulano é...
cara faz jiu-jitsu, o cara é faixa preta de karatê. Aí, João, complicado, né? Não, vamos ser amiguinho dele, é melhor vamos ser amigo do cara, vamos fazer uma amizade legal, porque não dá para encarar, não. Então, Sansão infundia terror, e agora Sansão virou motivo de riso. Sansão trazia terror aos seus inimigos, porque ele era muito forte, muito poderoso, que o Espírito Santo se apossava dele. E agora, ele é motivo de escárnio, de risada, por causa do seu próprio pecado. É isso que acontece quando um homem ou uma mulher se entregam às suas paixões, irmãos. Deixam de ser uma arma poderosa nas mãos do Senhor para serem motivo de zombaria dos seus inimigos, do inimigo de Deus. Cuidado com a sua vida, irmãos. Cuidado com as suas decisões. Não faça escolhas erradas. Porque pode ser que hoje você seja uma arma poderosa nas mãos do Senhor e o inimigo de nossas almas olhe para você com fúria e saiba, ali vai um homem santo de Deus, ali vai uma mulher santa de Deus, mas ele quer te destruir, ele quer te empurrar para que as suas paixões te destruam e você seja motivo de zombaria do inimigo de nossas almas. Sansão agora era somente o entretenimento dos filisteus. Aquele que era o terror dos filisteus, que infundia medo, agora era a diversão deles. Ver o seu grande e poderoso inimigo ali, amarrado no cárcere. Mas o que vai acontecer agora? Versículo 26. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nela. Parece algo inofensivo. Vai lá nas colunas dos templos, aqueles templos costumavam ter grandes colunas nas quais as pessoas podiam se apoiar. Deixe-me apoiar nas colunas. E olha o que diz o verso 27. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto haviam quantos? Os 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão Sansão virou o palhaço dos filisteus. Olha que coisa séria, irmãos. Quando a gente se entrega às nossas paixões, podemos nos tornar motivo de riso, palhaço dos inimigos, especialmente do inimigo de nossas almas. Mas olha o que diz o verso 28. Sansão clamou, agora Sansão ora, né? Quando está amarrado, quando está preso, quando é escravo, quando estão rindo da cara dele, quando está com os olhos vazados, aí ele lembra de orar. Não é assim que muitas vezes fazemos? Quando a corda aperta, quando não tem mais jeito, a gente recorre ao Senhor. Foi o que Sansão fez aqui. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força, só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Parece que Sansão não está muito preocupado com o seu povo, ele está preocupado em vingar o mal que ele recebeu. Versículo 29, em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, ou seja, isso aqui é uma estratégia de engenharia, né? Ele foi para a coluna do meio, que derrubando ela, ele traria prejuízo àquela construção. As duas colunas do meio que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Assim encerra a história de Sansão. Um homem que teve um início belíssimo. O capítulo 13 é lindo, irmãos. Como o anjo aparece, cremos ali, uma teofania, como eu falava de manhã, uma aparição do próprio Deus, aparece para a mãe de Sansão, depois ele aparece de novo, a mãe chama o pai Manoá, e ele ora, pede a Deus instrução, Deus instrui. Estava tudo belo, tudo maravilhoso. Como ser humano, como nós, irmãos, temos a capacidade maligna de pegar belas histórias e transformar em tragédias, em pegar belos relacionamentos e manchá-los com pecado, em pegar uma história que tinha tudo para dar certo e fazer tudo dar errado. Sansão entregue as suas paixões, Sansão cedendo à sua impaciência, Sansão fraco por ter cedido, entregue o seu segredo, o seu voto diante de Deus. Sansão prisioneiro, Sansão cego, Sansão motivo de escárnio. No seu último ato, ele mata mais filisteus do que em toda a sua vida, mas isso lhe custa a sua própria vida. Mas o pecado é muito sério. Não podemos brincar com o pecado. Mas há algo interessante aqui. Volte lá para o capítulo 13, quando o anjo de Deus aparece à mãe de Sansão.
13, capítulo 5, versículo 5, perdão. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E olha o que diz o final do verso 5. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Israel, como diz aqui no versículo 1 do capítulo 13, estava há 40 anos sujeito à opressão dos filisteus. E Sansão cumpriu o seu propósito que o anjo de Deus havia afirmado. Afinal das contas, ele foi útil nos planos de Deus para que os filisteus fossem prejudicados. Mas a que custo, irmãos? E o que eu quero dizer com isso? Deus vai estabelecer os propósitos dele. Os planos de Deus, os propósitos de Deus não serão frustrados. Deus é vencedor. Deus avança. Como cantamos essa noite, a igreja não vai parar de avançar, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a porta fica lá, a Igreja Cristã Nova Vida está ali, aquele versículo bonito que colocamos no início do ano, lembrando que saímos da igreja como enviados por Jesus ao mundo para falar do Evangelho. Ela está ali, ela não vai vir avançar sobre mim, mas nós avançamos sobre ela. Então a igreja avança sobre as portas do inferno e prevalecemos, porque Cristo é vencedor. Então os propósitos de Deus vão ser estabelecido. Se Sansão foi estabelecido por Deus como alguém que serviria para começar a tirar o jugo dos filisteus sobre Israel, ele faria isso, e ele fez. Só que ele fez isso com os olhos vazados, acorrentado, escravo, escarnecido e morrendo junto com os 3.000 filisteus. Será que precisaria ser assim? Eu creio que Deus pode cumprir os seus propósitos em nossa vida, irmãos, sem que cedamos às nossas paixões. Vigie seu coração, meu irmão, minha irmã. Guarde seu coração. Não deixe que ele se entregue às paixões. Não necessariamente a paixão sexual, embora isso seja tão presente em nossos dias. Uma sociedade erotizada, uma sociedade sensualizada, uma sociedade que banalizou o sexo, banalizou o casamento, banalizou a santidade, banalizou tudo aquilo que a Bíblia chama de puro. Então vivemos uma sociedade muito complicada no que tange a sexualidade, a imoralidade, a iniquidade sexual. Mas esse não é a única paixão que pode tomar nossos corações. Cuidado, pois o anti-exemplo de Sansão nos ensina que Deus pode cumprir os seus propósitos, mas que os nossos pecados não deixam de ser computados na nossa conta. Lembra dos irmãos de José? Quando José se revela a eles, e depois eles têm um diálogo, e mais à frente, lá em Gênesis 50, José fala para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, eles fizeram o mal, eles não deixaram de pecar, mas Deus fez com que aquelas circunstâncias redundassem em glória a Deus, em provisão para o seu povo. Cuidado com a sua vida, cuidado com aquilo que anda ocupando espaço no teu coração. Cuidado com as filisteias, cuidado com as tentações dos olhos e do coração, porque uma hora a conta chega. Tem um amigo meu que falava assim: uma hora a fatura do cartão vai chegar. Cartão de crédito, se você dominá-lo, pode ser útil. Mas se ele te dominar, ele vai te escravizar e vai te trazer muitos problemas. Porque você vai passando e está tudo certo. Quando tem limite, mas depois a conta chega e se você não pagar e entrar no rotativo, juros sobre juros. Então, se você não tem sabedoria para usar, é melhor não ter. A conta chega, a fatura chega, irmãos. A fatura do cartão de crédito é a fatura dos nossos pecados. Mas Deus é misericordioso para nos perdoar e restaurar as nossas vidas. Mas às vezes a duras penas. Pessoas que se arrependem quando já é tarde demais e já passou por um monte de problema e vai ter que... É muito mais fácil você preservar uma planta do que você restaurá-la. Se uma planta for destruída, ela pode voltar à vida, mas leva tempo. Se uma planta for cortada, ela pode voltar a florescer, mas leva tempo. Você vai ter que cultivar, você vai ter que plantar, você vai ter que trabalhar muito para chegar no estágio que estava quando ela foi destruída. Cuidado com a sua vida, com seus olhos, com o seu casamento, com o seu relacionamento, com o relacionamento com seus filhos, que Deus pode restaurar. Mas depois que a planta foi bem devastada, essa restauração pode ser muito mais custosa do que você fazer a manutenção e cuidar dela agora enquanto está inteirinha. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas há esperança para nós, irmãos, porque vimos que um anjo do Senhor, a Bíblia não fala que foi um anjo, fala que foi o anjo
E por isso e outros motivos, eu entendo que é o anjo, a teofania, a cristofania, o próprio Cristo aparecendo no Antigo Testamento. Apareceu para a mãe de Manoá, que era estéril, e revelou que ela daria à luz a um filho, que começaria a livrar o povo dos seus pecados. Mas vá comigo em Lucas capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 30. Eu já vou ler do versículo 30, mas só para te contextualizar, um anjo que apareceu à virgem chamada Maria. Diz assim a partir do verso 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Leia o versículo 37 comigo. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Qual é a sua resposta a Deus essa noite? É a de Sansão, que tinha a promessa de libertar o povo de Israel, mas só quis viver os seus desejos e paixões, e fez um monte de bobagem, mas ainda assim foi usado por Deus para começar a libertar o povo de Deus dos filisteus? Ou é a resposta de Maria? Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou conforme a sua vontade. Não que Deus vai gerar uma gestação como a de Maria, que foi única, maior do que a de Isabel, maior do que a da mãe de Sansão, que eram mulheres estéreis. Maria era virgem, e o que nela foi gerado é o nosso Salvador. Jesus Cristo, o Senhor, que nos livra do pecado. Jesus Cristo, o Senhor, que nos livra da opressão do mal. Ele nasceu. Ele, diferente de Sansão, viveu uma vida sem pecado. Ele, diferente de Sansão, morreu não por causa dos pecados dele, mas por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Ele que na sua morte despojou principados e potestades. Assim como Sansão derrubou aquelas colunas dos filisteus, 3.000 entre homens e mulheres morreram naquela ocasião. Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, despojou os principados e potestades, e ao ressuscitar no 3º dia, ele venceu a morte, e ele vive e reina para sempre. Ele é o nosso libertador. Ele é que nos liberta da ira divina. Irmãos, um dia a palavra de Deus se cumprirá em sua plenitude, e todo olho verá Jesus Cristo vindo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso vai acontecer. Assim como o anjo falou que a mulher de Manoá ficaria grávida, ela engravidou de Sansão. Assim como o anjo falou que a Zacarias, que sua mulher ficaria grávida, e assim nasceu João Batista. Assim como o anjo falou a Maria e ela engravidou e deu à luz ao Salvador. Jesus Cristo vai voltar, porque Deus já falou que ele vai voltar. E nesse dia ele nos encontrará entregue às nossas paixões, ou como Maria, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fiéis na terra, encontrará aqueles que o temem. Que Deus abençoe as nossas vidas e que sejamos fiéis ao Senhor, que venceu a morte, que venceu os nossos inimigos, que triunfou sobre aqueles que nos oprimem, o pecado, a morte e o diabo. Ele é vencedor, Jesus Cristo, o Senhor, e um dia ele vai voltar para nos buscar. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Como está o seu coração nessa noite? As filisteias têm atraído os seus olhos? Os desejos desse mundo têm encantado o seu coração? Saiba que a conta uma hora chega. Sansão pagou uma fatura muito alta. Custou-lhe a própria vida.
e toda aquela humilhação que ele passou, fora todos os problemas que ele passou antes. Peça a Deus que te dê uma vida sábia, que honre ao Senhor, e que Deus seja glorificado em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar.